O que quer Trump? Esse texto muito bom eu recomendo do Opera Mundi, desse economista peruano, O Grande Plano de Trump. Tá? Essa guerra tarifária que ele está empreendendo contra o México vai e volta, né? A gente vê que é um negócio que vai e volta. Ele coloca muito bem que é uma cortina de fumaça. A questão é outra. Ele está buscando uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Ele sabe que o capitalismo está chegando ao fim, pelo menos a ordem atual do capitalismo, e expressão minha essa, um novo salto mortal tem que ser dado. Ele vai seguir esse economista peruano, o Nilo Mesa, vai seguir o raciocínio do Yanis Varoufakis sobre as tarifas. O Yanis Varoufakis foi o ministro das Finanças da Grécia, tá? Vocês devem conhecer ele bastante. Qual é a questão que está em jogo aqui? A questão, claro, eu vou fazer um apanhado geral. Esse é um texto bem complexo, bem profundo, mas eu vou fazer um apanhado geral aqui das ideias principais que vale a pena. Essa guerra tarifária, acreditar nisso é a mesma coisa que o cervejeiro acreditar na própria cerveja que vende. Essa imagem é interessante que ele coloca aqui no texto. Na verdade, é uma estratégia diversionista. Por quê? Dois fatores econômicos. Os países criaram suas reservas cambiais em dólar. Por exemplo, a reserva cambial brasileira é em dólar. E, ao mesmo tempo, está se crescendo os BRICS. Os BRICS estão crescendo e a ideia de uma nova moeda referencial da economia, alternativa ao dólar, numa outra plataforma. Segunda coisa, tá? Nesse movimento que foi do dólar indo para o mundo e os países fazendo sua reserva cambial em dólares, veio muito da coisa do Nixon, o fim do acordo de Bretton Woods, que a gente falou, o fim do lastro-ouro e essa liquefação do dólar. Isso veio de uma situação em que a dívida pública norte-americana era impagável. Nixon chegou a essa conclusão e simplesmente... O que acontece? Os países começam a comprar dólar e criam suas reservas cambial em dólar. O dólar valoriza. Tá? E pelo dólar valorizar, esses países com reserva cambial em dólar exportam, eles não importam. Porque, afinal, o dólar está caro. Eu não vou importar, eu vou exportar. O preço que os Estados Unidos pagaram pelo mundo criar reservas cambiais em dólares foi a desindustrialização. Dólares começaram a sair, coisa de 200 bilhões de dólares por ano. O país começa a se industrializar. Toda a cadeia produtiva vai para a Ásia, indústria manufatureira e tudo mais. Só que esse dólar sem lastro é o suficiente para financiar a sua grande indústria militar, sua grande indústria de armamentos. É o único capital real que os Estados Unidos têm. Tá? Trump está vendo que isso vai acabar. Esse movimento vai chegar a um fim. Já está chegando. Esses dólares que saem dos Estados Unidos, o dólar valorizando lá fora, reserva cambial desses países, tem que haver um movimento para desvalorizar o dólar. A guerra tarifária é um começo disso. Talvez mais cortina de fumaça do que outra coisa, que não é uma ferramenta que vai conseguir fazer isso. Tá? E a grande ameaça são os BRICS vindo com uma nova moeda que substitua o dólar como reserva cambial. Se isso acontecer, é o fim do Império Americano. A única coisa no qual eles estão se baseando é o fato de países do mundo ter suas reservas cambiais em dólar, que valorizam uma moeda que estritamente não tem valor algum. Desde o acordo do fim desde o fim do acordo de Bretton Woods. Lá em 1971, lá com Nixon, que foi isso. Então, é bem interessante esse texto. Eu recomendo uma leitura
arguta, atenta a esse texto, mostra que o Trump não é... O que pinta a grande mídia é um maluco, um lunático. Ele está cumprindo funções muito estritas, muito racionais, num sistema que é do capitalismo norte-americano, que está antevendo a ameaça. Tá? Então, é bem interessante. Você vê o Trump de uma outra maneira. Não é esse maluco, esse doidivanas, né? Trumpices, o cara só fala besteira, tal, cara de extrema direita, tem um cara, um amigo dele que faz saudação nazi, lá o maluco lá, o Musk, tal. A questão é muito séria o que está em jogo, para além da... E para fechar, tem mais uma coisa aqui. Então, eu recomendo esse texto aqui do Opera Mundi, é bem interessante. Vê isso daqui. Está dando certo o 8 do 1? Está dando certo. A questão da anistia, não é isso aqui, não é 8 do 1. Está dando certo. Agora, o julgamento, aquilo que a gente falou, o golpe foi político. Vamos supor que fosse um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. É um evento político, não é criminoso penal. Vai julgar como? Advogados, testemunhas de defesa, ataque. Isso vai se arrastando com o tempo, gera o chamado efeito fire hose, que a gente falou aqui no começo. Ainda mais com a ajuda luxuosa da grande mídia. Mas será que o Zanin deveria... Ele é um juiz recomendável para julgar esse caso, mas ele foi vítima da Lava Jato. Aí começam essas relativizações. Mas será o Xandão? O Xandão não foi ameaçado de morte? Como esse cara pode julgar se ele próprio foi ameaçado de morte? Aí vem essas questões que vai gerando esse efeito fire hose. Aí vem essa frase de quem é essa frase aqui? Essa coisa da esquerda ter sido abduzida pelo judicialismo. Pedro Serrano, que é do grupo Prerrogativas, tá? Jurista. Pedro Serrano comentou: 1 ano e meio para julgar tentativa de golpe é um tempo ótimo, padrão de primeiro mundo. Só que nós não estamos no primeiro mundo. Isso, essa enrolação, esse julgamento que deveria ser julgado numa outra esfera, política, não penal, criminal, tá? O objetivo é esse mesmo, é enrolação, é ganhar tempo, fazer essa coisa chegar lá no ano que vem e contaminar todo o ambiente. E o próprio Bolsonaro falou no discurso dele, né? Não, eu morto, preso, eu vou acontecer, vai acontecer tal, eu vou causar problema, seja morto ou seja preso. Esse é o objetivo e essa a função do Bolsonaro. Tá? Criar esses que a gente chama aqui de esses eventos, esses fatos políticos. Eles controlam a pauta, eles criam a pauta. Para terminar aqui, esse controle da pauta que está sendo tão visto aqui, tão falado aqui nessa live, fala-se muito da inflação. Inflação dos alimentos, tal, depois agora inflação dos ovos. Enquanto a notícia de que os trabalhadores tiveram um aumento real, um ganho real, que superou a da inflação dos alimentos. Não sei se vocês viram essa notícia, mais de 10%, mas o que ganha é a percepção da inflação descontrolada. Pânico inflacionário. Tá? Essa dos ovos é fantástica. Agora a galinha virou rentista. Quer dizer, típico aumento sazonal, como foi a dos tomates na época
Ana Maria Braga com colar de tomate. Quebra de safra, chuva, calor, momento de reinício das aulas, aumento de consumo de ovos, principalmente depois do carnaval. É sazonal, é recorrente. Então, eles querem juntar essa notícia juntando com a dos Estados Unidos do aumento dos ovos. Criando um rocambole semiótico. Maluco. Aí que está o problema do controle da pauta, da agenda. E essa notícia de que o aumento real do rendimento, dos salários, superou a da inflação? Aonde está essa notícia? Então está aí a grande questão, volta à questão inicial aqui, a questão da comunicação do governo não é propaganda, não é fazer propaganda, publicidade de qualidade, é o controle da agenda, controle da pauta. E aí o Diego aqui, quem roubou a galinha, aí vem o que o Lula falou, né? Tem alguém passando a mão na galinha. O Lula está impagável. Alguém está passando a mão na galinha, estão roubando a galinha, tal. Vem desse, simplesmente não controla a pauta. Tudo é uma questão de manipulação da percepção. Tá? Piada pronta até os ovos, isso aqui o Reginaldo. Muito bem, minha voz já está indo para o saco, está indo para o espaço aqui. Chegamos ao final? Chegamos? Chegamos ao final! Termina a nossa live aqui.